equipamento de liofilização que apresentarei na sua primeira prévia. O foco inicial do projeto foi verificar aplicações, pontos críticos e dados do processo para o desenvolvimento mecânico e termodinâmico de um equipamento de liofilização de médio porte. Tais especificações serão explicadas ao longo da apresentação. Desde o início da história da humanidade, o homem enfrenta dificuldades com a conservação dos seus bens e sofrendo degradação devido a diversos fatores, químicos, físicos e biológicos. Com a evolução da tecnologia, o homem desenvolveu diversos processos de conservação, como evaporação da água por altas temperaturas, retirada de água por osmose, embalagens herméticas, adição de produtos químicos, retirada de água por liofilização, que são aplicados principalmente a itens indispensáveis como os farmacêuticos e os alimentícios. Os principais processos estão relacionados à retirada de água. A evaporação e a osmose são alguns dos processos para a retirada de água, que é um dos principais meios de desenvolvimento de micro-organismos que levam os bens do homem à deterioração, como a liofilização. A liofilização está relacionada à sublimação, que é a passagem da água do estado sólido para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. O princípio da liofilização surgiu nos Andes peruanos, devido às baixas pressões e temperaturas. O primeiro produto liofilizado foi o vírus da raiva, em 1911. Em 1938, o governo brasileiro passou a liofilizar o café excedente na Suíça, transformando em café solúvel. Durante a Segunda Guerra e corrida espacial, houve grande desenvolvimento no processo, devido à demanda de suprimentos. Nos dias atuais, o processo de liofilização é puxado pelas indústrias alimentícias e farmacêuticas. Aqui podemos ver o diagrama de fase da água, pressão em bar por temperatura em Kelvin. Essa é a base para o estudo da liofilização. Na pressão de 0,61 vezes 10 a menos 2 bar e temperatura de 273 Kelvin, temos o ponto triplo da água, ou seja, o ponto em que os três estados coexistem em equilíbrio termodinâmico. Partindo da pressão atmosférica de 1,01 bar e temperatura de 296 Kelvin, é realizado o resfriamento lento do produto até 233 Kelvin a pressão constante, seguindo da queda de pressão para 10 a menos 5 bar a temperatura constante, utilizando bomba de vácuo. Notamos no diagrama que a queda de pressão a baixas temperaturas causa a sublimação, onde ocorre a liofilização primária. Em seguida, é realizado um aquecimento por resistência elétrica, até a temperatura de 296 Kelvin a pressão constante, chegando à liofilização secundária e, consequente, o fim da liofilização. Através de uma válvula de alívio, a pressão interna retorna à pressão atmosférica, chegando ao fim do processo. É importante ressaltar que, caso não exista o isolamento hermético, inicia-se a reidratação, devido à umidade do ar. Este é o ciclo termodinâmico da liofilização, que pode ser realizado de forma contínua e descontínua. A liofilização é utilizada nas seguintes áreas: indústria farmacêutica e alimentícia, assim como conservação de livros, animais empalhados e flores. Foi elaborada uma matriz de decisão para as principais áreas, alimentos e remédios. Os itens com maior peso são facilidade de matéria-prima, apelo social e volume de produtos não liofilizados atualmente. Foram atribuídas notas para as áreas e a que apresentou o maior total foi a de alimentos, com 7,8. As principais vantagens da liofilização frente a outros processos de conservação são preservação de sabor, aroma, aspecto visual após a reidratação e, além disso, é importante ressaltar que aumenta a vida de prateleira do alimento, mantendo as propriedades nutricionais e ainda não há necessidade de conservantes, reduzindo o desperdício. As desvantagens do processo são custo elevado com a relação aos outros processos, tempo de processo elevado, 24 horas, e necessidade de embalagem hermética. Segundo a Embrapa, no Brasil, 64% do total de alimentos produzidos são desperdiçados, sendo 20% na colheita, 20% no processamento culinário e hábitos alimentares, 8% no transporte e armazenamento, 15% na indústria de processamento e 1% no varejo. A liofilização aplicada no início da cadeia produtiva ajudaria a minimizar o desperdício. Após a colheita, seria aplicada a liofilização e, com isso, reduziria a parcela que representa hoje 44% do desperdício total. Segundo a Embrapa,
26,3 milhões de toneladas de alimentos são jogados fora no Brasil por ano, um total de 39 mil toneladas de alimentos desperdiçados por dia, o que representa $1 bilhão por ano. Essa perda seria suficiente para alimentar 19 milhões de brasileiros por dia. Sobre isso, podemos dizer que o equipamento deve ser utilizado após a colheita, restando determinar em qual nicho de mercado atuar, pequeno, médio ou grande produtor. Para tal, elaboramos uma matriz de decisão. Os itens com maior peso foram quantidade de produtos de segunda linha, apelo social visando o desenvolvimento do produtor, estrutura do mesmo e absorção do mercado. Foram atribuídas notas e o grupo que apresentou o maior total foi para médios produtores, com 7,3. Uma vez decidido onde atuar, determinamos qual produto a ser utilizado. Com os dados da Embrapa e da Acatu, que evidenciam os índices de desperdício de alimento e fome no Brasil, realizamos a matriz de decisão para os seguintes alimentos: tomate, pão e queijo branco. Os itens de maior peso foram tempo de prateleira e custo de matéria-prima. O alimento de maior nota final foi o tomate, com 7,3. Com os dados apresentados e as matrizes de decisão, foi definido que o projeto LIO será desenvolvido para o tomate e terá como foco a aplicação após a colheita em médios produtores. O equipamento de liofilização é basicamente constituído por câmara, onde será colocado o alimento, prateleira com sistema de aquecimento, compressor, serpentinas de refrigeração e bomba de vácuo. O sistema é composto por uma câmara de vácuo, onde os alimentos são colocados. Quando é atingida a temperatura necessária, por volta de 233 Kelvin, inicia-se a redução de pressão através da bomba de vácuo. Essa pressão deve ser aproximadamente de 10 a menos 5 bar, assim sublimando a água que é succionada até o condensador. No condensador, o vapor de água deverá ser transformado em gelo para evitar problemas com a bomba. Com as placas de aquecimento, a temperatura do alimento é elevada até 296 Kelvin, chegando ao fim da liofilização. Após a repressurização do sistema, o gelo é derretido com água quente. Os Estados Unidos, com a Milrock Technology e a Hull Company, e a Alemanha, com a GA Group, se destacam na fabricação de liofilizadores, graças à cultura alimentícia e à tecnologia dos países. No Brasil, temos a Terrone, empresa que visitamos e nos apoiará ao longo do projeto. As dimensões estimadas para processar 105 kg de tomate por batelada são 1.000 por 1.200 por 1.500 milímetros e peso de 1.100 kg. Expectativa do consumo energético: bomba de vácuo, 3 kW, compressor do condensador, 4,4 kW, unidade de aquecimento, 6 kW, unidade de congelamento, 5,5 kW, consumindo uma potência total de 17,25 kW. Devido à dificuldade de encontrar o ciclo termodinâmico específico para o tomate, construímos o protótipo LIO com câmara de vácuo, condensador, bomba de vácuo, sistema de aquecimento e de resfriamento externo. Para estimarmos o tempo de liofilização, é necessário conhecer o percentual de água. No nosso teste, chegamos ao valor de 95,22% de água, após a secagem em estufa a temperatura de 80 graus Celsius, de uma amostra de 3 kg por 2.750 minutos, como vemos no gráfico, massa em gramas por tempo em minutos. Com isso, validamos o estudo em literatura, onde o valor é de 94%. O objetivo do protótipo é obtermos a ordem de grandeza dos parâmetros de processo, como temperatura, pressão, tempo e forma física apropriada para liofilizar. No experimento realizado, conseguimos chegar à liofilização primária dos tomates, porém não chegamos ao final do processo. Estes permanecem com água. Com as informações apresentadas, daremos continuidade aos testes e ao desenvolvimento do projeto. As próximas etapas serão entrega do databook, memorial descritivo, lista de materiais, levantamento de preços, primeira revisão do databook, estudo de viabilidade, resultados obtidos, segunda revisão do databook, modificação da apresentação e segunda apresentação. Agradecimentos especiais para Bianca Dias Pinto, Gabriela Guerra, Douglas, professora doutora Luz Consuelo, professora doutora Maristela e Guilhermina da empresa TIB e professor doutor Gustavo Donato, que é o nosso orientador.